Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos, que a graça do Senhor seja com cada um de vocês nessa noite. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos reunidos para estudarmos a sua palavra, os princípios nela contidos, que vão nortear e orientar o nosso viver cotidiano. Nossa série Você Não É Seu entra na sua reta final, penúltimo capítulo desta série, onde nós temos aprendido algumas coisas a respeito da mordomia cristã. Temos aprendido aqui, pela palavra do Senhor, como devemos servi-lo e com o que devemos servi-lo. E o que esta série tem por propósito nos ensinar é que nós servimos a Deus com a nossa própria vida, com tudo o que somos, com tudo o que temos. Que sejamos, de fato, pertencentes ao Senhor. Que essa expressão, Senhor, faça cada vez mais sentido para nós, quando nos referirmos a Deus. Porque se Ele é nosso Senhor, dele é o nosso tempo, dele são as nossas posses, dele é a nossa personalidade, tudo. Amém? E hoje nós vamos conhecer mais um aspecto, vamos aprender hoje como servir ao corpo de Cristo. Entendendo que o corpo de Cristo é a própria igreja, é o povo que o Senhor chamou para desenvolver uma missão no mundo. Estamos aqui, meus irmãos, encarregados de um trabalho. Estamos aqui a chamado de Deus para fazermos algo que Ele pede a nós, que Ele ordena a cada um de nós. Sendo assim, eu quero chamar você a refletir comigo sobre essa situação. Servindo ao corpo de Cristo, todos nós caminhando mundo afora. Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos diz algo muito interessante. Esse texto, inclusive, foi tema, da nossa reunião de oração ontem à tarde. Um momento sempre muito gostoso. Eu queria aqui reforçar, tá bom, a cada um dos irmãos, o convite para participar das nossas tardes com Deus. É um momento gracioso, é uma oportunidade no meio do dia para buscarmos a Deus em oração. Tem sido muito gostoso, mas nós temos sentido a falta de muitos irmãos. Recoloque na sua agenda esse momento, venha participar e orar conosco aqui às terças-feiras, 15 horas da tarde. E naquela oportunidade nós pensávamos acerca desse texto e reconhecemos que esse texto nos coloca diante de bênçãos muito graciosas, como as questões privilegiosas da fé, não é? Do serviço ao Senhor. E no capítulo 4, a partir do verso 14, nós vemos Paulo chamar a nossa atenção, destacando aqui a atitude dos filipenses para com a sua obra missionária. E ele diz: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. É interessante que Paulo tinha um ministério conturbado. Paulo se lançou à missão, mas os inimigos, as situações estavam constantemente fustigando. De fato que quando Paulo fala da sua tribulação, ele não está brincando e nem sendo aqui leviano, ele está falando a mais pura verdade. E ele vai dizer: e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Pensando nessa perspectiva de uma igreja que tem um bom nome, pensando aqui na ideia do crédito, nós vamos perceber que ter um bom nome diante do Senhor é reconhecer o privilégio que é participar, financiar a sua obra. E qual é a obra da igreja? Qual é a obra a qual o Senhor nos chama? É a obra da evangelização. É o cumprimento dessa missão que nos foi outorgada por Cristo Jesus. Paulo, entendendo essa responsabilidade, abraça essa missão
com todas as suas forças, de modo que ele canaliza agora todos os seus esforços. Paulo se dedica exclusivamente. Paulo abandona o farisaísmo, Paulo abandona o seu prestígio como cidadão romano. Paulo não tem outro projeto em mente senão a pregação do Evangelho. Mas Paulo se encontrava só. Paulo não tinha grandes financiadores, e os seus parceiros eram igrejas pequenas, eram igrejas pobres, como a igreja de Filipos. Mas, apesar da sua pobreza, apesar da sua condição simples, da sua condição humilde, essa igreja fazia questão de participar do projeto de Paulo. E é isso que chama a atenção do apóstolo. Portanto, nós como igreja devemos pensar como fazer isso, porque esta é a nossa missão. Sendo assim, a evangelização é a razão de ser da igreja, porque sem isso a igreja perde o seu sentido, a igreja perde a sua força, ela perde também o seu foco. Uma igreja que não se envolve com a evangelização, uma igreja que perde de vista o seu campo de atuação, ela se torna tudo menos uma igreja. Reverendo Norberto Santandré é um grande evangelista da nossa igreja, já é um homem hoje idoso, experimentado, entrado em dias, mas deixou para nós um legado muito interessante, tem deixado, ele ainda está na ativa, ele tem deixado um exemplo muito bonito. Eu conheci o reverendo Norberto Santandré nos idos anos 90, final dos anos 90, ele esteve no nosso campo aqui, esteve aqui em Sobradinho, esteve nas congregações que à época era um campo desta igreja, e ele passou uma semana dando cursos, ensinando-nos como evangelizar. E ele contou um testemunho interessante de como esse trabalho surgiu. Um de seus filhos teve uma grave doença, e ele então fez um voto ao Senhor, que se aquela criança fosse restabelecida, ele empreenderia uma missão de evangelizar todo o Brasil. E assim ele fez. Ele tinha uma pampa na época, cheia de material evangelístico, folhetos, bíblias e tudo, e ele saía pelo Brasil afora, não é, pregando e preparando pessoas para a pregação do Evangelho. Ele tinha um ministério chamado MIE, Ministério Itinerante de Evangelização. Ele era um senhor alto, branco, bigodão, e tocava sanfona. Muito bonito o trabalho que ele fazia. E ele costumava dizer algo interessante: a igreja que não evangeliza em breve deixa de ser evangélica. O nome que nós carregamos para tipificar o nosso cristianismo diz respeito ao que nós fazemos. Logo, se nós não evangelizamos, nós não fazemos jus a esse nome de igreja evangélica ou de evangélico. Nós temos um orgulho, não é, razoável em dizer: eu sou evangélico. Mas às vezes você não fala de Jesus para ninguém. Como é que você é evangélico se você não evangeliza? É importante nos lembrarmos que sem missões não há igreja, e não há missões sem igreja. É por causa daqueles que realizam missões que igrejas como esta estão plantadas aqui hoje. Esta igreja é fruto de trabalho missionário. E se esta igreja não se envolver com missões, logo não haverão outras igrejas. Portanto, é algo que nós devemos pensar e considerar fortemente, meus irmãos. Porque precisamos ser uma igreja que serve, e essa igreja que serve é uma igreja marcada. Uma das marcas dessa igreja é o seu prazer missionário. Paulo, escrevendo também aos Filipenses, no momento em que ele ora, em que ele intercede por eles, ele diz algo interessante: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Os filipenses eram os grandes parceiros da obra ministerial de Paulo. Paulo percebia naqueles irmãos uma alegria imensa de fazer aquele trabalho, de ajudá-lo, de estarem com ele
servindo ao Senhor aonde quer que eles fossem. Portanto, uma igreja que serve é uma igreja que reconhece o privilégio dessa missão e sente prazer nesse privilégio, sente prazer nessa missão. Nós temos, meus irmãos, infelizmente, lidado com as coisas do Senhor de forma obrigatória. O que é obrigatório é pesado, é muitas vezes chato, por que não dizer até enfadonho? Mas quando algo é prazeroso, você não vê a hora passar, você nunca faz o bastante, você quer sempre mais. E é assim que nós precisamos enxergar a missão, porque essa missão nos foi dada por Cristo. É dele que vem, não é uma invencionice da igreja, por assim dizer, ou da instituição, mas é algo que o próprio Senhor Jesus deu a nós, como veremos aqui agora. E a segunda marca de uma igreja que serve é a sua consciência missionária. Essa igreja reconhece a necessidade da missão. Se pelo prazer missionário ela entende que a missão é uma alegria dada por Deus, a consciência missionária nos faz entender que é necessário cumprir o ide do Senhor. E aqui vemos o próprio Senhor Jesus dizendo, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É interessante esse final, porque Jesus não está fazendo uma promessa, ele está afirmando o que ele já está fazendo. Jesus não diz, eu estarei com vocês, eu estou. Interessante que Jesus estava de partida para o céu, mas ele disse, eu estou indo, mas também estou ficando com vocês. Eu estou indo, mas continuo assistindo vocês, continuo sustentando vocês, continuo acompanhando vocês. A consciência missionária nos leva a entender que é preciso fazer. E quando eu entendo que tenho essa consciência missionária, eu me reconheço também um missionário. Não é? E o missionário, ele costuma ser constante. É uma outra marca de uma igreja que serve. É a regularidade da missão. Porque esta missão é o que fortalece a igreja e a faz reconhecer que essa missão é um privilégio. E o privilégio dessa missão também nos leva a nos envolver com a contribuição. Lembro-me da história de um ferreiro que estava na sua oficina martelando ferro e cantando, alegre, satisfeito, e de repente alguém chega e fica um tanto quanto curioso com a alegria daquele homem desenvolvendo um trabalho tão pesado. O trabalho de ferreiro é um trabalho pesado. Mexer com materiais pesados, quentes, né? Uma marreta pesadíssima para poder dar forma ao metal. Mas aquele homem, a despeito de todo esse esforço, ele estava cantarolando feliz. E alguém chega e diz, o que foi? Por que você está assim tão esfuziante, tão alegre? E ele diz, é porque eu estou nesse exato momento pregando o evangelho em outro país. A pessoa diz, como assim? Eu estou vendo você aqui martelando ferro. Como você está pregando o evangelho em outro país? Ele diz, porque eu contribuo para a obra missionária, e neste exato momento, o missionário que eu ajudo a sustentar está fazendo a obra de Deus, ganhando vidas para o Senhor, e eu participo desse negócio. É esse entendimento que eu e você precisamos ter acerca da missão, porque há os que vão, mas há aqueles que ajudam aqueles que foram. Portanto, nós precisamos pensar e considerar no financiamento da missão. Paulo aqui está orientando a igreja sobre esse ponto. Paulo tem um plano, não é, financeiro para a sua missão. Ele diz, quanto à coleta para os santos, fazei o vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. O que é interessante, que a gente observa aqui, o primeiro dia da semana, normalmente é o domingo. A semana tem 2 primeiros dias, tem
o domingo, que é o dia, né, inicial, mas tem a segunda, né, que é o dia laboral, né, assim, da semana de trabalho, da semana de atividades, a segunda. Mas pensando na perspectiva, né, religiosa, eclesiástica, nós temos o domingo como o primeiro dia da semana. É assim também que se designa o dia em que Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana. E Paulo está orientando a igreja, então, a que todas as semanas elas dediquem um dia para recolher as ofertas, como nós fazemos hoje também. Normalmente, os dias em que nós recolhemos a maior parte das ofertas, dos dízimos que são devolvidos, é no domingo. Então, o que Paulo está orientando a igreja é a fazer uma coleta regular para que não falte o sustento, o financiamento da missão. Paulo diz, quando eu for, vocês não vão precisar fazer, porque vocês já estão fazendo e vão apenas enviar, passar aquilo que for colhido, coletado. Então isso nos mostra como nós devemos contribuir. Se a nossa contribuição deve ser regular, entendendo que a missão exige regularidade, ela não pode ser uma missão capenga, ela não pode ficar a depender, ela precisa prosseguir, porque o tempo é urgente, as necessidades espirituais do mundo são grandes. Então nós devemos pensar em contribuir periodicamente, deve haver um compromisso constante. Aquela oferta esporádica que você dá uma vez e depois nunca mais, abençoa, mas e depois? Então é preciso haver um compromisso constante, onde periodicamente, não é, haja essa manutenção do sustento missionário. Depois, tem que ser também algo pessoal, devemos contribuir de forma pessoal. Cada um deve compreender a sua responsabilidade e assumi-la. Aqui é interessante porque se, por exemplo, adotamos um missionário para acompanhar, para orar e para sustentar, isso também deve partir de cada um de nós. Não devemos nos acomodar pensando, não, a igreja já manda uma ofertinha, não precisa fazer mais nada. É importante que você faça, é importante que você assuma a postura do ferreiro e vá pregar em outros países. Já imaginou a sua oferta chegando e possibilitando a manutenção de uma obra num lugar como o Afeganistão, por exemplo? Faz grande diferença, irmão. Portanto, é algo pessoal, deve fazer arder o coração de cada um de nós, mas também deve ser proporcional. É interessante que Paulo orienta de forma muito cautelosa, é de acordo com a sua prosperidade. É muito interessante quando a palavra do Senhor nos orienta sobre devolução de dízimos, ofertas, porque são proporcionais. Dízimo é dízimo, não importa se ele é do milionário ou se ele é do assalariado, é dízimo. Aqui não tem esse negócio de oferta de fé, não tem esse negócio de oferta ousada, não. Todas as ofertas são iguais, não importa o valor. O que importa é a sinceridade e a compreensão do significado daquilo que se está fazendo. Então você não vai ser classificado pelo tamanho da sua oferta. O que o Senhor observa em cada um de nós é a fidelidade e a gratidão que temos em nosso coração no momento em que ofertamos. Então é proporcional. E essa proporcionalidade acompanha a disposição de fazer cada vez mais. Essa era a perspectiva dos filipenses. Eles mandavam, mas eles nunca se satisfaziam. Não, mandamos pouco, vamos mandar mais, vamos fazer mais. É aí que está, meus irmãos, a diferença entre um coração que deseja servir a um projeto que se reconhece ser eterno e muito poderoso. Lembremos aqui do texto de Atos, de como a igreja primitiva caminhava, de como ela entendia esse privilégio. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum.
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então o que a gente percebe nessa atitude? São pessoas sensíveis, pessoas generosas, pessoas comprometidas, pessoas empenhadas em fazer com que a palavra do Senhor chegasse cada vez mais longe. É interessante observarmos que eu e você somos frutos do sonho, do desejo e da disposição de alguém que, muito longe de nós, desejou fazer missões aqui. Você já parou para pensar nisso? Há mais de 160 anos, um jovem falou: eu vou fazer missões no Brasil. E veio. E aí nasceu a IPB. Então pense no impacto que pode causar uma disposição assim. E no impacto que pode causar a sua disposição em contribuir. Porque estamos todos servindo a causa de Cristo. Então, eu devo contribuir? Deve. Por quê? Percebamos, meus irmãos, que algumas motivações são simples, mas profundamente importantes para a nossa contribuição. Primeira delas, gratidão. Quando eu agradeço, eu estou reconhecendo a importância do trabalho de anúncio do Evangelho. Cabe uma pergunta: você já agradeceu a Deus por alguém ter pregado o Evangelho para você? Você já agradeceu a Deus porque alguém chegou e falou: Jusceli, você já ouviu falar nesse texto? Falou para mim, no caso, não para você. Você lembra quem foi a pessoa que chegou para você e disse o que Jesus tinha para te dizer? O que era a palavra de Deus? Nós precisamos ser gratos porque alguém se dispôs a trazer um recado do céu para o seu coração. E é por isso que Paulo vai orientar a igreja de Tessalônica a ser agradecida por isso. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. Ele não está falando aqui de servos, de empregados, ele está falando daqueles que estão encarregados das coisas eternas, servindo a igreja. E ele diz: e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Então a orientação de Paulo aqui é o seguinte: reconheçam o trabalho que está sendo feito. Isso aqui não é colocar pregador em pedestal, não é olhar, vixe, e agora? Não, é você reconhecer o seguinte: é uma bênção isso que está acontecendo. Eu me lembro que um dos primeiros folhetos evangelísticos que eu li trazia uma história muito complexa. Ele trazia uma ilustração de um colhedor de laranjas. As pessoas estavam de pé num grande laranjal. As laranjas estavam maduras, lindas, prontas para serem colhidas, mas ninguém ousava tocar numa laranja daquelas. Aguardavam alguém que pudesse fazer aquele trabalho. E a expectativa era grande. De repente, quando chega a pessoa, há toda uma cerimônia, todo um processo. E quando finalmente aquela pessoa tira a primeira laranja, colhe e apresenta à multidão, elas aplaudem, elas sorriem, elas se alegram. E a intenção do autor daquele artigo era simplesmente dizer:
que assim é quando alguém chega, abre a palavra e a explica aos circunstantes. É um trabalho que deve ser celebrado, que deve ser recebido com ações de graças. Porque é um trabalho que não envolve apenas o intelecto do homem, a pessoa, mas é a matéria, o assunto do qual ele trata. Quando um pregador, quando um ministrante abre a palavra do Senhor, ele está falando não dele, mas ele está falando da parte do Senhor, é Deus falando através daquela miserável vida. Portanto, é algo, meus irmãos, que nós devemos agradecer. Então, é reconhecer a importância desse trabalho. Então, se alguém se dispõe a anunciar o Evangelho, nós devemos ser gratos por essa pessoa, porque ela está contribuindo para que haja vida, e vida com abundância. Mas há uma segunda razão pela qual nós devemos contribuir, é reverência, é a consideração com a noiva do Cordeiro, é a diligência para com aquilo que Cristo ama. Então é cuidar da igreja, é cuidar da noiva do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Vamos fazer aqui uma conexão com Ageu. Qual era a denúncia do profeta? O desprezo do povo para com a casa de Deus. A casa de Deus está caindo, e vocês estão aí correndo, fazendo com que a casa de vocês seja cada vez mais bonita, mergulhando numa maldição sem fim, porque tudo que vocês fazem dá em nada. Essa era a denúncia de Ageu. Então, para nós, hoje, qual é o alerta que é feito aqui? Como nós estamos cuidando da igreja do Senhor? Quando eu falo da igreja, estou falando da igreja no mundo todo. Porque existem igrejas que estão morrendo. Li um artigo interessante, igreja ruim. O que é uma igreja ruim? É aquela igreja onde a palavra é fraca, onde o louvor é ruim, onde os bancos são duros, onde não há um climatizador, né? Esse tipo de igreja ninguém quer frequentar. O pastor lá, os obreiros, os irmãos, muito sem graça a igrejinha ruim, não vou não. Todo mundo quer uma igreja boa para congregar, não é? Mas sabe que essas igrejas ruins são as igrejas que mais carecem, são as igrejas que precisam de pessoas para fazerem a diferença. Conversei com um amigo pouco tempo atrás. Ele ainda não achou uma igreja para congregar, porque toda igreja que ele chega é uma igreja ruim. E ele veio argumentar comigo: se você ouvir o louvor lá, eu falei: pois é, você toca, o que você está fazendo? Falar essas coisas para pastor é complicado, porque eu falei: pois é, você toca bem, vai lá ajudar os irmãos. Então nós precisamos ter esse cuidado, é a noiva do Senhor. Quando dizemos que uma igreja é ruim, que uma igreja é feia, é a mesma coisa de alguém chegar, virar para mim e falar assim: neguinha feia essa sua. Você está ofendendo a noiva de Jesus. Então nós precisamos ter reverência, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo entendeu. Então Paulo, ele tinha um zelo tremendo pela igreja. O zelo de Paulo era tão grande que ele não queria nem receber da igreja. E ele vai falar da importância desse direito. Mas ele falou: eu não quero. É a igreja de Deus. Então, é interessante nós termos essa reverência. Quando você contribui, quando você investe, quando você serve, você está cuidando da noiva do Cordeiro. Noiva que ele ama e muito. E há uma última razão, é que nós devemos contribuir por consciência.
Porque qual é a consciência que eu e você devemos ter do trabalho realizado pela igreja? Ela está envolvida em alimento espiritual, em treinamento de vidas, em promoção da comunhão e na manutenção e desenvolvimento do ministério. Tudo isso passa pelo arcabouço de responsabilidades da igreja. Então nós vemos aqui alguns textos que vão nos orientar sobre isso. Lucas 10, 7. Olha só. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Aqui é Jesus orientando os discípulos. Fiquem lá. Não fiquem constrangidos. Ah, mas está dando despesa. Vocês estão fazendo um trabalho importante. Então, fica lá. Depois, Paulo de novo. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Bom? Então, se você tem alguém para te ensinar a palavra, abençoa a vida dele. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo de novo em 1 Coríntios capítulo 9, mostrando exatamente que para que o ministro se ocupe exclusivamente da pregação do Evangelho, é justo que ele seja sustentado pela obra que ele ajuda a levantar. Então a contribuição que nós fazemos, ela deve ser consciente, porque envolve todas essas coisas. Quando você mantém a obra do Senhor em ritmo funcional, você está cooperando para que ela siga alimentando vidas espiritualmente, para que ela treine e prepare pessoas para serem enviadas também. Você está promovendo comunhão entre as pessoas e dando manutenção e desenvolvimento ministerial. Portanto, seguindo os passos do Mestre, sirva. Não há outra alternativa para nós, irmãos. Servir. Somos chamados para isso, fomos comprados para isso. Se fomos comprados, não nos pertencemos, logo somos do Senhor. E estamos aqui para servi-lo, servindo a obra que Ele mesmo começou. Amém? Então que o nosso coração seja um coração servil, um coração dedicado, um coração que ame e reconheça o privilégio dessa oportunidade. Que cada um de nós entenda o quanto o Senhor se agrada de um coração que dedica tempo, esforços e recursos para o bem da sua obra. Vamos orar? Bendito Deus, muito obrigado. É um grande privilégio para nós, ó Deus, reconhecermos-nos envolvidos no trabalho da Tua casa. Ajuda-nos, ó Deus, a que sejamos em todo o tempo hábeis e dispostos. Ajuda-nos, Pai, por amor do Senhor, para sermos servos e servas cuja dedicação sejam ofertadas a Ti com alegria e senso privilegioso. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade deste aprendizado. Fala sempre a Deus ao coração da Tua igreja e desperta-nos a cada dia para a necessidade de uma entrega profunda ao Senhor. Que esse senso missionário, ó Deus, não se aparte da Tua igreja. Antes, que o Senhor a cada dia o fortaleça, para que sempre haja em nosso coração o desejo de fazer mais pelo Senhor e pela Tua casa. Obrigado, Jesus. Leva agora meus irmãos e minhas irmãs em paz para as suas casas. Que refletindo, ó Deus, sobre estas responsabilidades, o nosso coração se inflame para servir ao Senhor todos os dias da nossa vida, enquanto o Senhor nos preservar aqui nessa terra, até aquele dia em que estaremos definitivamente contigo. Recebam, meus irmãos, pois a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, fomentando em seus corações
o amor e a dedicação pelo serviço, até aquele dia em que Cristo virá dos altos céus para encontrar-se com a sua noiva, a fim de que ela, ao seu lado, reine por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.